Boa tarde, regressamos à antena da Rádio Altitude para mais uma edição de Coisas da Vida, a tertúlia que pode seguir em 90.9 ou em altitude.fm e que também pode seguir, pois claro, nas redes sociais da Rádio Altitude. Coisas da Vida, hoje temos como convidados Alexandre Lote, Carlos Gonçalves e Orlando Faísca. Boa tarde, bem-vindos. O mau tempo dos últimos dias por todo o país é a maior preocupação de todos. A região centro e em especial dos distritos de Coimbra, Leiria e Castelo Branco, mas agora também um pouco mesmo por todo o país, porque as cheias, a chuva não param. Fornos de Algodres também tem seguramente algumas situações de tempo a considerar. Alexandre Lote, como é que um autarca, um presidente de Câmara, um presidente de Junta, um responsável pela Proteção Civil tem que olhar para esta situação no Concelho de Fornos de Algodres ou os seus colegas um pouco por todo o país para darem resposta às situações de urgência, às situações de emergência que as populações estão a viver por estes dias? Bem, antes de mais, boa tarde a todos, agradecer o convite, cumprimentar os colegas de painel, o Carlos e o Orlando, cumprimentar o Pedro, que também está, e os demais funcionários da Rádio Altitude, e cumprimentar as pessoas que nos estão a ouvir. Sobre como é que um autarca vive situações destas, eu, por exemplo, esta em particular, vivia de uma forma, diria, um bocadinho estranha, porque me apercebia que estava a ter danos graves no meu concelho. Nós tivemos muitas infraestruturas danificadas, desde a última semana, hoje mesmo, não parámos com quedas de muros, inundações em casa das pessoas, estradas cortadas, problemas nas coberturas dos edifícios municipais. Nós temos os edifícios municipais, temos praticamente todos afetados. Câmara Municipal, ginásio, biblioteca, central de caminhagem, estão todos com problemas, para além de a maior parte das estradas estarem com problemas ao nível de muros, nomeadamente aquelas que foram afetadas pelos incêndios do verão passado na freguesia de Queiroz e Sobral Pechorro. Houve inúmeras derrocadas. E eu estava a dizer que é estranho porque numa situação normal olharia para isso com uma enorme gravidade e uma situação de emergência, mas depois quando olhamos para os nossos colegas, sobretudo ali na zona de Leiria, Castelo Branco e Coimbra, percebemos que a nossa situação é grave, mas não é comparável com aquilo que se está a viver nesses distritos, e deixar uma palavra de solidariedade para as pessoas e para as pessoas que foram afetadas e para todos aqueles que estão a trabalhar para recuperar e apoiar essas pessoas. Como é que um autarca, do meu ponto de vista, o que é que deve fazer? A primeira coisa é muita proximidade, tem que estar muito presente no terreno, seja muita articulação entre Presidente de Câmara, Presidentes de Junta, as entidades da Proteção Civil, da Segurança Social. Felizmente em todos os municípios há diferentes estruturas que podem ser ativadas para conseguir essa coordenação, mas eu diria que o fundamental mesmo é um Presidente de Câmara no terreno e depois com uma equipa com capacidade para fazer a coordenação da resposta. Eu diria que isso é o mais fundamental. Aquilo que eu acho que um Presidente de Câmara não deve fazer nestas situações é fechar-se no seu gabinete a tentar coordenar, porque as pessoas querem ver mesmo, querem sentir que as pessoas que elegeram estão presentes no local a avaliar e a ter noção daquilo que efetivamente está a acontecer, para que depois também possam dar o reporte que é necessário dar às suas equipas para que possam fazer o planeamento adequado. E eu acho que isso é fundamental. Eu diria que o primeiro passo a dar-se perante uma situação destas é estar presente no terreno, próximo das pessoas, e ao mesmo tempo ter uma equipa que está a preparar a resposta e a coordenar essa resposta de modo a que isso seja uma realidade, para tentar minorar os danos. Na fase pós-situação é importante perceber o que falhou, e eu acho que nós aí falhamos muito, há muitos anos se calhar, e não vamos mais longe. Nós tivemos um apagão. Sim. Há não muito tempo,
E a verdade é que eu também contra mim falo, quer dizer, eu aconselho-lhes a eles, se tivesse acontecido em Fornos ia ter o mesmo problema. Nós não tínhamos uma resposta preparada para falhas na rede elétrica que acontecessem, seja nos nossos lares, nas nossas infraestruturas críticas, a nível de concelho. Portanto, aqui eu não posso estar aqui a julgar os outros quando nós próprios também não o fizemos. Vamos fazê-lo agora. De facto, vamos fazer essa avaliação sobre as necessidades que é preciso haver no Conselho para garantir que estas situações são acauteladas, porque hoje em dia é impossível viver sem eletricidade. E acho que mais uma vez isso ficou comprovado. Carlos Gonçalves já foi Presidente dos Bombeiros, embora hoje não tenha essa função, mas tem a noção de que as pessoas esperam, nomeadamente dos bombeiros, dos voluntários, mas também dos sapadores, esperam de toda a proteção civil, colaboração, ajuda, apoio. No entanto, nem sempre se consegue fazer esse apoio. Vimos isso durante o verão nos incêndios, seja por falta de meios, falta de recursos, falta de homens, o que seja, e estamos a ver isso também agora. O que é que o país precisa para poder responder às pessoas quando, como acontece em 60 a 70 concelhos, que nem sequer ainda têm de novo eletricidade depois de uma semana sem luz? Bom, muito boa tarde ao auditório da Rádio Altitude, muito boa tarde também às pessoas que nos vêm lá em casa, boa tarde às pessoas de painel, ao Alexandre, ao Orlando e Luís e o Pedro que se encontra do outro lado. De facto, não, perante catástrofes desta natureza, não há receitas feitas, porque também não há um manual de instruções que efetivamente nos permita, muitas vezes, chegar para a resolução rápida destes problemas. É evidente que, falando do ponto de vista dos bombeiros, onde eu estive durante alguns anos, eu posso dizer que os bombeiros estão sempre presentes. Eu nunca vi que quando se chamasse o carro dos bombeiros, onde se chamasse seja quem seja em termos de bombeiros, que eles não estivessem presentes. E dizem sempre sim. É evidente que em Leiria tivemos um problema, que de facto o próprio quartel dos bombeiros ficou praticamente destruído e, portanto, aí há sempre uma contrariedade. De qualquer das maneiras, perante uma catástrofe de que provavelmente ninguém estaria à espera da dimensão, estariam à espera que efetivamente houvesse esta depressão ou esta tempestade desta natureza, mas com a dimensão que ela teve não estariam à espera. Não havendo, e parece também não conseguimos ao longo dos anos tirar ilações e tirar daquilo que efetivamente se passou anteriormente. Nós tivemos incêndios em 2017, dissemos que uma das infraestruturas que tinha que ser enterrada era a parte elétrica. Até lá nunca foi feito absolutamente nada. Acontece que o problema do Ciresp continua a ser um problema. É inacreditável como nós já gastámos 720 milhões de euros numa infraestrutura de telecomunicações e ela não funciona quando ela é necessária. Depois, esta questão e a questão do Ciresp não é culpa deste governo, é culpa de todos os governos. Em todos os governos sempre se disse que se ia resolver o problema do Ciresp e não está, obviamente, resolvido. E, portanto, e também quando esta tempestade provoca o que provocou em termos da queda dos postes de alta tensão, de média tensão, quando se fica 1 milhão e não sei quanto, 1 milhão e poucas, 1 milhão e 100 ou 1 milhão e 100 mil pessoas sem eletricidade, a reposição da eletricidade é extremamente complicado. E depois, em termos logísticos, conseguir colocar os geradores em todas as casas das pessoas ou dentro daquilo que havia possibilidade de fazer o transporte da eletricidade é completamente impossível. De um momento para o outro é completamente impossível. E por isso é que eu acho é que não conseguimos
não, e há bocadinho o Alexandre dizia isto se calhar com alguma mágoa, é que ele próprio, enquanto Presidente de Câmara, ainda não conseguiu ter as suas infraestruturas, aquilo que de facto ele considera como a primeira ação para a resolução dos problemas das populações, ainda não está ativada, ainda não a tem totalmente a funcionar. Isto é completamente grave. E às vezes, quando é evidente que nós temos que, se calhar vamos falar sobre este assunto mais à frente, é evidente que nós temos que pensar que aquilo que muitas vezes o que as populações querem é que o Estado esteja lá, é que a autarquia esteja lá. E nós temos que de facto pensar naquilo que é uma pessoa que ficou sem o seu teto, ficou sem provavelmente o seu ganha-pão, que ficou completamente sem nada. E tem que ter uma resposta rápida. E esta resposta muitas vezes não vem com a rapidez que nós gostaríamos que ela tivesse. No que diz respeito, voltando só atrás, continuo a dizer, os bombeiros, quando são chamados, eles estão sempre prontos para o fazer. Esta coordenação dos meios é que muitas vezes não funciona da forma como nós gostaríamos que ela funcionasse. Orlando Faísca, como vimos por estes dias, nomeadamente no distrito de Leiria, as empresas foram também destruídas, algumas com seguro, outras nem tanto, com muitas dificuldades, com falta de mão de obra, com falta de meios para poder recuperar as instalações, as casas, as habitações. Isto é aceitável? Entregamos tudo à sorte, digamos assim, ou ficamos à espera, como dizia o Carlos Gonçalves, que seja o Estado a resolver, os privados não têm capacidade para resolver? O que é que podemos esperar, por exemplo, dos empresários? Ora, antes de mais, boa tarde a todos, obrigado à Altitude pelo convite, aqui aos colegas de painel, ao Alexandre, ao Carlos, ao Tio Luís e ao Pedro que está do lado de lá também. Bem, o que é que os empresários podem fazer? Os empresários estão a fazer, portanto, neste caso a zona mais afetada, a região de Leiria, é uma das regiões, pode ser considerado um dos motores das exportações nacionais. Tem tecnologias e produtos essencialmente transacionáveis e de valor acrescentado, que portanto criam riqueza, criam emprego e portanto o objetivo é arregaçar as mangas e voltar a ser como antes ou ainda melhor. Portanto, às vezes, infelizmente, este tipo de catástrofes, quando acontecem, já que vamos reconstruir, temos a oportunidade às vezes de reconstruir algo até diferenciado e para melhor. Portanto, os empresários estão no terreno e querem continuar a trabalhar e portanto estão já a reconstruir com os meios limitados que atualmente existem, seja com a energia, seja com as comunicações. Portanto, ainda vi empresários que inclusive até para cumprir com as suas obrigações ou a nível dos mercados externos, das entregas que estavam previstas, já houve pessoas a trabalhar no sábado, no domingo, durante a noite. Quer dizer, há aqui pessoas interessadas e acreditamos que mais uma vez nós vamos conseguir reerguer-nos e vamos conseguir ultrapassar este mau momento, um momento que a natureza nos proporcionou, mas que vamos conseguir fazê-lo, mas devemos obrigatoriamente de tirar aprendizagens e o que é que nós vamos fazer a seguir, porque efetivamente o Carlos falou aqui dos incêndios, o que é que aconteceu depois, tudo muito giro na altura dos incêndios, mas depois o que é que foi feito depois disso para nos precavermos, para nos prepararmos para um potencial, porque estas catástrofes acontecem. E da mesma forma que o Alexandre também falou, que mesmo no Conselho de Fornos, que ainda não foram tomadas as medidas ao nível da energia, das zonas prioritárias. Portanto, nós temos que fazer mais. Portanto, nós normalmente só fazemos quando as coisas acontecem. Agora que aconteceram, temos que minimizar o impacto
para as empresas, para as pessoas, é todo um ecossistema, para as infraestruturas, mas nós temos que ir mais além. Portanto, estamos numa altura que não devemos criar agora obstáculos, porque as pessoas estão a trabalhar, mas será que a forma como estamos a trabalhar, e há pouco o Carlos falou aqui um pouco também dos bombeiros, e é de enaltecer a boa vontade de quem quer que seja de bombeiros, seja de todas as entidades, seja a título individual, portanto, não, temos que reconhecer essa boa vontade e essa generosidade que nós temos, mas muitas vezes, quando falamos às vezes em falta de meios, é transversal, é preciso perceber aqui um bocadinho também quase a própria produtividade dessa falta de meios. Muitas vezes interessa saber muito, podemos ter 100 pessoas a trabalhar numa determinada ajuda. Vamos, por exemplo, na Proteção Civil, quando estamos com um período de neve, por exemplo. Mas quantas pessoas é que estão a realizar atividades com valor acrescentado? Essa é que é a pergunta, que é, eu tenho 100 pessoas, por exemplo, na Proteção Civil, eu só tenho 2 carros, por exemplo, no limpa-neves, portanto só tenho 2 pessoas, o resto nós temos viaturas a andar para um lado e para o outro, há uns que são precisos, mas temos que ter valor acrescentado nas atividades, e se pensarmos nisso, também nos vai ajudar, no fundo, no futuro, a termos uma prontidão e uma capacidade de resposta maior, porque depois temos pessoas, mas a fazer o quê? Não é? Portanto, por exemplo, um caso que aconteceu agora, e para mim foi um dos pontos negativos, foi a capacidade de ajuda, por exemplo, do Exército. Ora, o Exército colocou menos de 50 pessoas de uma forma inicial e passados 4, 5 dias. Portanto, esses mecanismos deviam logo estar automatizados, porque temos pessoas de prevenção. 40 ou 50 pessoas, digam-me o que é que faz. É que a Proteção Civil não o chamou. Este é que é o problema, é esta ligação entre as diversas entidades que muitas vezes não funciona, porque a Proteção Civil não chama o Exército e depois fazem aquela triste figura junto do Ministro da Defesa. Não sei se foram eles que fizeram a triste figura. Não, a triste figura do Ministro perante os militares. É isto que custa. E os portugueses. Claro que sim, mas não está certo. Esta ligação entre as estruturas não estava a funcionar. Estão lá 1.100, neste momento 1.100 homens do Exército. Certo, mas quantas pessoas com valor acrescentado a realizar atividades? Porque eu posso ter 1.100 pessoas, mas só tenho 50 a instalar o equipamento A e o equipamento B, isto é, se eu tiver viaturas a andar de um lado para o outro, essas pessoas, desculpem, mas as pessoas só estão a atrapalhar. Não é verdade. Sim, eu só queria, só para completar o meu raciocínio de há pouco, quando eu disse que no caso de Fornos nós não estamos preparados neste momento para uma situação destas, e se calhar o Carlos percebe melhor. Nós, no âmbito dos planos municipais de emergência e proteção civil, falamos muito das CAPs, que são as zonas de concentração dos aglomerados populacionais em situações de emergência, ou seja, há um incêndio numa aldeia, precisamos de evacuar a aldeia, todos os municípios têm zonas específicas que estão preparadas para receber essas pessoas. Aquilo que nós ainda não temos nos planos municipais de emergência e proteção civil é a resposta que temos de ter preparada para, no caso de falhar a energia elétrica, porque vamos ao caso, se temos uns incêndios em que nos falha a energia elétrica, do que nos vale ter uma zona onde concentramos as pessoas se depois não temos energia elétrica para servir. É mesmo isto, porque esta situação nunca se tinha colocado da forma que se colocou, e eu acho que nós subestimámos um bocadinho o apagão, nós municípios e proteção civil a nível nacional, subestimámos um bocadinho as causas do apagão. Não pensámos que aquilo foi um fenómeno que aconteceu daquela vez e que não nos iria acontecer, e agora fomos confrontados com uma situação que nos diz que todos os municípios o país tem que estar preparado para que em qualquer concelho do nosso país haja capacidade de ter uma infraestrutura mínima que permita apoiar as pessoas no caso da falha de energia elétrica e das comunicações. Isso é um fator crítico que o país tem que resolver em articulação com os municípios. Vamos a ver. Uma das coisas que vimos por estes dias foi, para além das telhas partirem e voarem, etc., foi, por exemplo, as árvores que há nas cidades
envolvidas com os cabos elétricos, ao caírem, também provocam depois que os cabos elétricos caiam, que os postos de iluminação pública caia, tudo isto porque a terra está cheíssima de água, continua a chover, portanto a fragilidade das árvores é cada vez maior. Para situações futuras, faz sentido pensar em criar dinâmicas de defesa, porque supostamente com as alterações climatéricas poderá ocorrer mais vezes e cada vez mais vezes situações como esta. As árvores têm que ser podadas mais baixas, não pode haver árvores no espaço público tão altos pelo perigo que pode ocorrer. As árvores têm a sua forma natural e, portanto, muitas vezes as pessoas tentam usar, até há uma denominação que é chamadas podas camarárias, que normalmente são tudo as câmaras municipais ou os órgãos têm desconhecimento técnico e tentam, no fundo, são chamados treinadores de bancada. Portanto, vamos cortar isto para o meio que fica mais bonito. Cada árvore tem a sua forma natural e quando a alteramos depois não vai dar bom resultado. É como transformarmos quase um cão Serra da Estrela num caniche. Também conseguimos ali fazer ali uma tosquia, mas não é com certeza a mesma forma. E portanto muitas vezes nós paramos e nós fazemos podas em municípios desde Lisboa ao Porto, Aveiro, Viseu, portanto Setúbal, e por vezes temos pessoas junto às nossas equipas, portanto, municípios que passam e uns a querer dar uma ordem para cortar mais, o outro a dizer para ficar, o outro a dizer para retirar. Quer dizer, eu costumo dizer às equipas, isto é como na cirurgia, quem manda é o cirurgião, não é o paciente que vai dizer como é que deve ser feito o corte. Ora bem, nós efetivamente, se houver um melhor planeamento, devemos adequar o tipo de árvore ao local. O que acontece aqui é que tradicionalmente não existe também muito planeamento e como vivemos, os círculos eleitorais são reduzidos, portanto os presidentes, os executivos são nomeados para 4 anos, então para mostrar serviço muitas vezes eleitos, peço desculpa, então para mostrar serviço nada melhor do que colocar árvores de crescimento rápido, porque assim em 6 anos e já está meia árvore feita e assim criamos aqui um espaço verde. Mas obviamente que depois vamos ter problemas a médio e longo prazo e portanto quando colocamos árvores tipo choupos, obviamente que vamos criar aqui desequilíbrios, mas as árvores trazem muitas vantagens. Elas cá efetivamente trazem algumas desvantagens. Há pessoas que até das folhas se queixam, portanto quase que há pessoas que quase que até criam árvores de plástico, mas elas trazem-nos uma melhoria ao nível da temperatura, ao nível da oxigenação, portanto há aqui uma série de valências que uma cidade sem árvores não é a mesma coisa. Não, temos é que saber viver em equilíbrio e portanto obviamente que podemos aqui minimizar, quando falaste aqui da parte de árvores misturadas com fios. Ora, nas cidades, nos arredores das cidades, todas as infraestruturas, sejam elas de comunicações ou de eletricidade, elas deviam ser subterrâneas. E portanto, mas não são. Portanto, muitas vezes temos aqui, junto aqui na cidade da Guarda, temos aqui bairros que aquilo, quer dizer, parece quase como há 20 anos, quer dizer, os postezinhos, depois temos o poste de eletricidade, temos o poste, ainda o poste das telecomunicações, depois passa a fibra óptica do outro lado, quer dizer, é uma confusão, aquilo esteticamente não é nada agradável, mas pior do que esteticamente é quando há estas situações. Portanto, as árvores de forma adequada, nós temos que saber viver com elas de forma equilibrada, então vamos a ver. São uma mais-valia. E a questão é para os três, começando já por aquilo que estava a dizer o Orlando Faísca, o que é que podemos fazer sem tempo que temos, porque de facto as alterações climáticas estão aí e a possibilidade disto ocorrer mais vezes é um facto, como vemos, aliás, por estes dias. O que é que podemos fazer para planificar, para nos precavermos, para evitar a tragédia e a consequência de depressões como a Cristina?
O que é que nós podemos fazer? Nós podemos planificar melhor. Traduzindo isso agora aqui um bocadinho mais especificamente, uma delas será, com certeza, as questões da energia. Há bens essenciais que nós hoje não conseguimos viver. O transporte de eletricidade, aliás, a maior parte dos países nórdicos, toda essa componente, transporte de eletricidade, comunicações, ela é tudo subterrânea. Portanto, tudo trabalhar a esse nível. Também, obviamente, que as áreas industriais temos que caminhar para elas estarem, não vamos mudar as zonas industriais, mas em seu redor, essas faixas de contenção, elas estarem definidas de uma forma constante, mantidas e desobstruídas de arvoredo, e portanto algo que possa aqui ao nível prejudicar ao nível dos incêndios ou ao nível deste tipo de catástrofe. Nós também podemos ter preparado, por exemplo, e quando aconteceu agora, portanto, é que nós agora não temos eletricidade, não temos água e não temos comunicações. Portanto, ao nível de comunicações podíamos ter acionado, portanto, obviamente com devida antecipação, já existem comunicações via satélite, e se estivesse automatizado, por isso é que nós temos organismos ao nível de proteção civil que planeiam e que preparam para estas situações, é a sua função. Então nós temos que ter o plano A, o B e o C. Portanto, nós podíamos ter também aqui acesso a comunicações via satélite. E depois todo o meio de prontidão, mas aí já vamos entrar na prontidão, que é nós atuarmos de uma forma mais concertada com as várias entidades e mais célere. Neste caso aqui, julgo que isso não aconteceu. O Governo demorou a dar conta do que estava a acontecer, e como o Carlos disse, portanto, as expectativas em termos de IPA não mostravam que ia ter esta gravidade, não é? Mas depois concordo plenamente com o que o Alexandre disse, que isso faz parte de qualquer líder, temos que ir para o terreno. Isto é, portanto, nós a comandar estarmos no gabinete não é a mesma coisa, porque não nos apercebemos, porque estamos a contar aquilo que está a acontecer. São percepções. Nós temos que ter, líder tem que ir para o terreno, tem que se aperceber. Temos que sentir. Até porque depois sentir, e temos determinadas propostas de atuação, mas ao escutar, vamos de certeza arranjar propostas de atuação mais adaptadas às necessidades das pessoas. O Estado não as esqueceu. Sim. Elas têm que sentir que o Estado não as esqueceu. Sim, também em demasia, também não. Há uma altura que, portanto, não vamos fazer uma altura, parece que o Governo colocou depois todo o Governo. Não, nem 8 nem 80. Portanto, nós primeiro temos que ter um bom diagnóstico. O diagnóstico tem que ser in loco, tem que ser ágil, e depois a seguir tomar as medidas. Vou utilizar uma frase que vai gostar, que é: a falta de água mata a planta, mas o excesso de água também a mata. Exatamente. E acho que o Governo foi o que lhe aconteceu durante este tempo. Primeiro não esteve presente, e depois esteve presente em excesso. Precaver, planificar. O que é que podemos dizer sobre isso? Eu só gostaria, respondendo a isso, eu acho que nós temos tido uma dificuldade ao longo dos anos de tratar os nossos recursos naturais como ativos decisivos para o futuro do país. Nós, por exemplo, falamos das árvores. As árvores têm um papel fundamental na estabilização dos taludes. Se não fossem as árvores, o que não teria acontecido no meio desta tragédia. E portanto, eu em Fornos de Algodos eu sinto falta de ter mais árvores no espaço urbano. Claramente sinto que temos uma vila demasiado cinzenta para aquilo que eu gostava de ter, e aquilo que o engenheiro Orlando disse é verdade. Nós temos é que ser inteligentes e deixar de uma vez por todas ter aqueles lençóis de fios espalhados pelas nossas cidades e vilas, que depois essas sim é que nos criam problemas às árvores, e não o contrário. Sobre os recursos que usa como ativos, nós tardamos em olhar para os rios. Basta olhar para o Rio Mondego. O Rio Mondego, a quantidade de açudes que nós temos, que não estão a ter o investimento que deviam ter para cumprir com a sua função. O desassoreamento do Rio Mondego, que podia permitir que provavelmente, quando há situações dessas, as nossas infraestruturas estivessem melhor preparadas para não subirem os caudais aos níveis a que chegaram. A questão da floresta, que nós desde 2017 melhorámos um bocadinho, mas ainda temos um grande percurso a percorrer do ponto de vista da gestão e de percebermos como daí retirar melhor proveito para
prevenirmos situações como estas. E depois a questão da agricultura, que para mim é fundamental. Nós continuamos a olhar para a agricultura como uma atividade menor, e a agricultura e os nossos agricultores têm um papel decisivo, quer ao nível do serviço que prestam aos ecossistemas, quer ao nível do serviço que prestam na luta contra as alterações climáticas, e portanto eu julgo que o país tem que olhar para estes ativos naturais como uma oportunidade, e uma oportunidade para ajudar a prevenir situações destas. Eu não quero dizer que se tivéssemos tudo bem feito não iria acontecer ou não iríamos passar mal, mas seguramente não passaríamos tão mal como costumamos passar, e sobretudo com a questão das cheias. Repare-se, a verdade é esta, ao mínimo aumento de pluviosidade, a malta em Coimbra sente sempre dificuldades. Sim, muita. E sente dificuldades porque a maior parte dos açudes a montante não estão tratados. Eu tenho 5 no meu concelho que não me deixam intervir, que são da responsabilidade da IAPA. Pois. E eles estão completamente rebentados, não cumprem minimamente com a sua função. E se eles estivessem a cumprir com a sua função, seguramente que ajudariam a minorar os problemas que são sentidos depois no Mondego. E portanto acho que o país tem que tomar decisões onde é que quer investir, e os recursos naturais são críticos. Para além das alterações climáticas e da depressão ser mais violenta do que qualquer previsão e dos hábitos que tínhamos, grande parte das falhas tem um histórico de falta Não tenho dúvida nenhuma que se nós tivéssemos, só falando do Rio Mondego, que é aquele que conheço melhor, se tivéssemos os açudes a trabalhar como deve ser, e se tivéssemos o desassoreamento do Mondego bem feito, não tenho dúvidas nenhumas que os problemas seriam muito menores. João Salves. Não, concordando com tudo que os meus colegas acabaram de dizer, mas queria acrescentar mais 2 ou 3 coisas. Eu penso que nem tudo podemos dizer que tenha corrido mal, e vem troncar naquilo que tu perguntaste. Que tem a ver, por exemplo, com a Ministra do Ambiente. A Ministra do Ambiente, no dia 23 de janeiro, a partir do dia 23 de janeiro, sabendo que havia este comboio de depressões, começou a trabalhar logo nos planos de prevenção e na gestão daquilo que eram as possíveis descargas das barragens em Espanha. E transmitiu à Proteção Civil tudo aquilo que efetivamente ela já sabia que podia efetivamente vir a acontecer. O mesmo se passou com a APA, em termos dos rios e das suas cheias. Transmitiu também à Proteção Civil a possibilidade efetiva de haver cheias nos rios e também naquilo que está neste momento a acontecer em Alcácer do Sal, que é a ligação com o mar, neste momento quando sobe o mar, e com estas tempestades de água contínua, obviamente que temos Alcácer do Sal completamente alagado. Por outro lado também, em algumas das entrevistas que deu, penso que foi a ministra que melhor soube comunicar com as populações, no sentido de lhes dizer que de facto o Estado estava presente e queria conseguir resolver os seus problemas. E também uma outra coisa, chamou também a atenção da necessidade urgente de enterrar os cabos. Essa situação tem que ser efetivamente feita. Até porque, com os incêndios, também sabemos que houve responsabilidade direta ou indireta de transporte de energia por cabo. Claro, claro. E agora cada vez mais. Portanto, verificou-se efetivamente os apoios do transporte das linhas de alta e de média tensão não suportam mais de 100 ou 150 km por hora. Tivemos ventos de 200, 220, obviamente que aquilo não consegue suportar. A estrutura não consegue aguentar ventos dessa natureza. E, portanto, há que começar por algum lado. E não podemos continuar a assobiar para o lado quando depois a tempestade passou. O que vai acontecer? Vai acontecer que os ministros vão ser chamados ao Parlamento, a oposição vai dizer que de facto o Governo não fez aquilo que devia ter feito, o Governo vai dizer que sim, que fez aquilo que devia ter feito, vai haver uma comissão de inquérito, essa comissão de inquérito vai ter umas conclusões no final, o habitual, e parece que ficamos... E depois, quando acontece uma outra, afinal, devíamos ter feito mais alguma coisa. E de facto, eu concordando com aquilo que de facto os meus, tanto o Alexandre como o Orlando disseram, eu penso que a seguir ao dia 11 ou dia 12 de fevereiro, que é quando isto vai começar a ficar mais calmo, tem que o Governo, não é só o Governo, todos nós
temos que começar a pensar a forma de evitar, não é de evitar, porque evitar a gente não consegue evitar, mas pelo menos obviar algumas das questões e de alguns dos problemas que de facto nós tivemos, porque temos que pensar numa coisa. Nós estamos aqui, estamos na Guarda, o Alexandre enquanto autarca, enquanto Presidente de Câmara, de certeza que sofre tanto como as pessoas que efetivamente ele tem no seu conselho, e a gente vê por aquilo que vimos nas nossas televisões, as pessoas a sofrerem e só precisam que de facto as pessoas os ajudem. Precisam de uma palavra, de pôr a mão por cima a dizer: eu estou aqui ao pé de ti, vamos resolver o teu problema. É isso que as pessoas querem, é isso que as pessoas precisam. Neste momento há ainda 60 concelhos, ou aliás, há 60 concelhos em estado de calamidade. Aqui ao lado, o distrito de Castelo Branco, todo ele faz parte do grupo de concelhos onde foi decretado o estado de calamidade, menos o concelho de Belmonte, aqui mesmo ao lado. Ou seja, que estamos numa região claramente onde as coisas podiam também ter corrido mal do ponto de vista da natureza, mas felizmente menos mal. Mas onde há vários movimentos de solidariedade. Aliás, a Câmara da Guarda já tem uma equipa já de proteção civil a colaborar na Marinha Grande. A Câmara da Meda enviou um conjunto de artigos, nomeadamente telhas. Algumas empresas da área da construção cederam já uns caminhões de telhas para aquela zona onde não há telhas, o que é estranho também, porque é uma zona onde se produzem muitas telhas, é na zona de Leiria, de Porto Mós, etc. O nosso centro cultural. O nosso centro cultural, que criou já um centro de recolha de bens para distribuir, e há muitos outros por toda a região. Isto mostra ou prova que os portugueses, para além das autarquias, das responsabilidades políticas, das estruturas de apoio, os portugueses continuam a ser um povo muito solidário, e é com solidariedade que, em primeiro lugar, onde falham os responsáveis, nós estamos. Orlando Faísca, isto resolve-se só com a ajuda das pessoas, ou tem mesmo que ser o Estado a dar o primeiro exemplo da colaboração e a estar presente? A ajuda das pessoas é necessária, é útil. A solidariedade, isso está a acontecer desde o primeiro momento. Nós somos um povo solidário, todos os povos são solidários, de uma forma transversal. Se gostamos de ser ajudados, também temos que ajudar os outros. Agora, o Estado tem que, obviamente, ser um motor. E aqui aplica-se um caso um bocadinho o princípio do keynesiano, em que há uma determinada altura que eu necessito de ajudar a economia, e neste caso aqui não é ajudar a economia do ponto de vista de alguma depressão económica, mas neste caso com esta catástrofe. E precisa aqui de uma mobilização de recursos musculada, até porque a catástrofe assim o exige. Portanto, como já anteriormente tinha dito, que o Governo demorou a acordar para ir para o terreno. Efetivamente vi algumas publicações, e concordo plenamente com o Carlos, que é Ministro do Ambiente, esteve a outro nível. Bom senso. Apareceu quando devia de aparecer. Foi a voz de comando que não houve anteriormente. Essa foi a voz de comando. Devia ser a voz de comando. Teve um nível de elevação muito superior. Depois as medidas eu penso que já foram muito melhores do que a performance do Governo de uma forma geral, e portanto o Governo apresenta aqui o desenho foi bem o desenho. Portanto, há aqui um desenho, uma simplificação, seja para as famílias a título individual, e com aquele espécie de voucher e simplificação a nível da fiscalização, da obtenção da ajuda até 10.000 euros, seja depois ele com uma fiscalização, penso que dos municípios e da CDR, penso que isso assim, para as empresas. Se isso é uma simplificação, o que será uma complicação? Mas também não podemos também ir atribuir 10.000 euros a todas as pessoas que vão queixar-se, isto é, até porque depois temos uma casa e ela tem 4 ou 5 anexos. O que é que iria acontecer? É que iria todos aqueles anexos iam ter direito a 10.000 euros, porque era solicitado pelo filho, pela mãe, pelo pai. Quer dizer, tem que haver aqui uma simplificação, mas um mínimo de rigor. Não concorda, Alexandre Brandão? Não.
Eu não concordo que... Eu penso que nós desconfiamos sempre todos uns dos outros. E é isso que faz com que tenhamos uma carga burocrática tão grande no país. E esse é o exemplo típico da desconfiança que existe para com o trabalho que um fiscal ou uma equipa de fiscais das câmaras municipais fazem no terreno. Numa fase destas, em que as pessoas estão sem acesso à sua habitação, estar a fazer depender um apoio até 10 mil euros da presença de um técnico da CCDR a acompanhar as equipas dos municípios, sabendo nós a falta de técnicos que a CCDR tem para situações como estas, e não é preciso ter muita idade para saber que há pouco tempo nos aconteceu isto, nomeadamente com os incêndios de 2017. Toda a gente sabe o tempo que demorou a resposta, muito porque a CCDR não tinha capacidade, apesar de todos os esforços feitos, não tinha capacidade para dar resposta às solicitações. Eu julgo que é um erro que o Governo podia ter evitado, porque considero que os municípios têm competência suficiente para poder fazer essa fiscalização e posteriormente poderia haver, aí sim, sem problema nenhum, poderia haver uma fiscalização a posteriori por parte da CCDR, aos apoios que foram dados, e aí responsabilizar os municípios e eventualmente os particulares por alguma situação de ilegalidade que pudesse ter acontecido. Agora estarmos a comprometer o apoio às pessoas que estão a ser afetadas quase na globalidade, porque vai ser muito difícil. As pessoas vão demorar muito tempo a conseguir ter apoio. Que era os municípios ou a CCDR? Não, é os municípios e a CCDR. Então é feito o acompanhamento pelo técnico municipal e acompanhado depois veio um técnico da CCDR, digamos que pôr um visto no Mas sem isso eu julgo que essa parte, eu queria só linkar bastantes medidas, até do ponto de vista empresarial, mas penso que essa é uma das coisas que eu acredito que vai correr bem. Vai correr bem porque nós temos um homem que vai liderar todo este processo, e o Paulo Fernandes demonstrou ao longo dos seus anos que é um homem que, com a humildade que tem, com o saber estar, com a forma simples como gera e que toma decisões, eu julgo que vai ser uma mais-valia para para tentar minimizar o impacto de toda esta catástrofe. Portanto, acho que falamos aqui na mais-valia em termos de governo da Ministra do Ambiente. E outra peça-chave e que eu fiquei muito agradado, eu penso que todos nós reconhecemos o mérito que ele fez no Fundão, algo extraordinário. Eu que sou nascido e criado no Fundão, portanto, tenho um enorme orgulho, todos nós temos um enorme orgulho de onde somos, como é óbvio, mas quando pessoas deste gabarito que conseguem ter sucesso com humildade, com a simplicidade, é algo que vai acrescentar valor a esta de certeza, no bom trabalho. Portanto, alguma medida que acredito que não esteja a correr com a celeridade que seja expectável, eu penso que com a ajuda dele vamos minimizar, porque ele é um homem de terreno, não é um homem de gabinete, e isso vai ser com certeza uma mais-valia. Para as empresas, portanto, temos aqui linhas, seja elas de capitalização, seja ao nível de investimento, e temos aqui períodos de carências até 10 anos, temos por outra parte, para a parte da tesouraria de até 5 anos, por um prazo de empréstimos até 5 anos e com um período de carências de 12 meses. Portanto, nós temos aqui um pacote de, se lhe puder chamar, 2.500 milhões de euros. As empresas também já é facilitado o regime de layoff simplificado, em que, por um lado, e isso sim, porque continuo sempre a batalhar,
as empresas não vivem sem pessoas e as pessoas não vivem também sem empresas, portanto tem um ecossistema, ambos têm que ser tidos em consideração nesta equação e portanto as pessoas vão receber o seu salário a 100%, até 2.700 euros, portanto a partir do momento que são garantidas até esse valor, claro, as condições necessárias para as pessoas viverem, e também as empresas estão isentas durante estes 3 meses da Segurança Social. Sim. Portanto, há aqui estas medidas vêm trazer aqui uma sanidade mental e económica, como é óbvio também, para as pessoas e para as empresas que depois deste prejuízo concorda que houve uma boa resposta então do Governo, mesmo que nos primeiros dias parece que andou um bocado distraído? Sim, concordo. Obviamente que vai necessitar de a dimensão ainda é o que é. Este valor é muito ou é pouco, não temos a noção, depende do que é que esteja, mas o pacote de medidas, ele vai um bocadinho, podemos considerar quase de A a Z, atende a pessoas a título individual, atende a trabalhadores de empresas, atende a empresas para fazer investimento, para a tesouraria, portanto há aqui um bom pack de medidas, vai ter que ser depois adaptado e julgo que a adaptação e a celeridade que é importante, que é importantíssima, eu confio na ótima aposta que foi feita no Paulo Fernandes. Alexandre Lote, Carlos Gonçalves, algum comentário para terminarmos este assunto? Aquilo que disse o Orlando Faísca? Só 2 comentários. É evidente que aquilo que o Orlando disse relativamente aos apoios, que são 2,5 mil milhões, é evidente também que não sei se esse valor chegará, uma vez que já se aponta para valores da ordem dos 4 mil milhões em termos de prejuízos e, portanto, o valor poderá obviamente aumentar. Este elencar de soluções financeiras parece-me muito boas. Esta é só uma linha de crédito de 500 milhões que está prevista e está disponível em cerca de 3 meses. Eu acho isso efetivamente em 3 semanas, em 3 semanas. E depois esta questão também das portagens. Houve uma isenção das portagens. É evidente que não é para todos, mas de qualquer das formas é um contributo que essa já foi uma adaptação. Já foi posterior. Já foi uma necessidade que de facto as populações colocaram e que o Governo foi efetivamente atrás e resolveu, e é de facto um valor da ordem dos 350 mil euros. E portanto também é de facto muito dinheiro. Eu só queria chamar a atenção de uma coisa. É evidente que no que diz respeito às reparações existem duas formas, 2 situações. Uma delas que vai até aos 5 mil euros e depois até aos 10. Isto é, 5 mil euros é uma situação que está prevista só com formulário. Não necessita de absolutamente mais nada. A outra fase, quando se passa para os 10 mil euros, aí sim, aí é a Câmara Municipal, juntamente com a CCDR, que tem que efetivamente ir ao terreno verificar. O engenheiro é engenheiro e sabe que numa situação destas... É evidente que os 5 mil euros não chegarão a isso que o Alexandre me está a dizer. Mas é só um comentário sobre isto, Alexandre. Mas é de facto o que acontece. Realçar ou enfatizar 2 pessoas que foram aqui mencionadas. A mim parece-me que a Ministra do Ambiente é de facto um dos melhores ativos deste Governo, e a extraordinária escolha do Paulo Fernandes para liderar esta situação. Não tenho dúvidas nenhumas que ele estará à altura do momento e da responsabilidade, pelo histórico e também por aquilo que dele conheço, e também dizer que se hoje temos esta capacidade de conseguir rapidamente mobilizar programas e dar resposta a situações de calamidade, elas também resultaram muito da aprendizagem que tivemos durante o Covid, que permitiu que também as estruturas do Estado, que eram muitas vezes demasiado presas a procedimentos, conseguissem perceber que flexibilizando a forma como encaramos os problemas, nós conseguimos ser mais ágeis no apoio às populações. Eu julgo que essa aprendizagem do Covid-19 foi decisiva também para o pacote que o Governo agora apresentou, mas sem não sei se vamos falar disso ou não, mas eu tenho que o dizer que a gestão do processo, do ponto de vista da comunicação, foi um verdadeiro desastre de início quase ao fim. Há uma situação que eu acho que é inacreditável, que é um ministro Leitão Amaro, quando se, perante uma situação destas, se filma no seu gabinete a roer as unhas, é tudo aquilo que as pessoas não precisam
e é tudo aquilo que o espaço democrático também não precisa, porque quem ganha com isso não são os partidos que normalmente são alternativa e que de facto eu julgo que representam melhor os valores da sociedade que queremos, são sempre os movimentos populistas que combatem esse espaço comum que diz respeito a tantos portugueses, e eu, na minha modesta opinião, eu julgo que o Primeiro-Ministro devia ter tomado uma decisão relativamente a isso. Já demos nota positiva a Graça Carvalho por lado do Governo e demos nota positiva à escolha de Paulo Fernandes, ex-autarca do Fundão, que vai ser o responsável pela organização, pela recuperação da vasta zona de intervenção provocada por este estado de calamidade, provocada pela depressão Christine. Politicamente, já sabemos que em Alcácer do Sal vai ser adiado o ato eleitoral, as eleições não vão ser no próximo domingo, terão que ser no domingo seguinte, porque é isso que a lei prevê, o adiamento por uma semana, sempre que não haja condições para se votar no dia previsto, que neste caso é o dia 8, portanto, em Alcácer do Sal, por culpa das cheias, vai ser adiado uma semana, eventualmente também em outras localidades vai ocorrer o mesmo, porque de facto o mau tempo continua por aí. Falando agora, e para terminar, porque já temos poucos minutos, sobre as eleições de domingo, que passaram quase para um segundo plano, ou passaram mesmo para um segundo plano, perante a realidade que a meteorologia nos obrigou a dar atenção àquilo que é prioritário, que é o dia-a-dia das pessoas. António José Seguro optou por fazer uma presença muito mais discreta ao longo destes dias de campanha. André Ventura viu-se um pouco mais em ações de campanha, ainda que também mais discreto. Orlando Faísca, como é que vê todo este processo de campanha que vai chegar ao fim do próximo domingo na generalidade das autarquias ou dos conselhos, porque de facto vai haver conselhos, como já sabemos, que vão ser adiadas as eleições. Quais são as suas expectativas? O objetivo era encerrar todo este processo, né? Portanto, é a segunda vez na nossa história da democracia que isto está a acontecer, e, portanto, as pessoas querem ver o assunto resolvido, até porque, como disseste, que passou para o segundo plano, também não é que estivesse em primeiro plano, porque segundo as sondagens, portanto, e as sondagens são o que são, não é? Mas ainda assim, portanto, penso que não existirão dúvidas sobre um potencial vencedor nas eleições presidenciais. Portanto, nós era bom que conseguíssemos ter, eu mesmo assim acredito que vamos ter o resultado final neste domingo, mas também acaba por pouco ser ingrato para todas as pessoas que vão votar no domingo seguinte, sabendo já do resultado, que já não vão influenciar, portanto vão participar, mas o seu direito e obrigação. Portanto, acaba por ser aqui um bocadinho, ter aqui um sentimento agridoce para essas pessoas que já estão no atual estado de calamidade. Portanto, é destas coisas, estas catástrofes trazem-nos destas coisas e não há muito mais a dizer. Alexandre Lode. É evidente que a agenda, o dia-a-dia das pessoas e os problemas se sobrepuseram às eleições presidenciais. Eu julgo que há aqui um risco importante no próximo domingo, que é o risco desta realidade que o Orlando falou, das pessoas partirem do princípio que há um vencedor anunciado, e a verdade é que só se ganham eleições com mais votos que o outro candidato, e os votos são feitos por pessoas, e se as pessoas não forem votar, isso não vai acontecer. E eu julgo que é diferente a dimensão, ou seja, a dimensão da vitória não vai ser uma coisa indiferente, independentemente do resultado que vier a acontecer. Vai haver leitura política do resultado eleitoral, e a abstenção pode criar de facto um problema, e esse problema vem deste sentimento de que já há um vencedor anunciado e das próprias condições climatéricas que podem afastar algumas pessoas do exercício do ato eleitoral.
E portanto eu apelo a que toda a gente vá efetivamente votar, exercer o seu direito. E tenho uma curiosidade, eu por acaso não sei se as pessoas que ficaram, é uma coisa que eu gostaria de analisar, as pessoas que tiverem que votar no fim de semana a seguir, como é que irão votar? Eu tenho poucas dúvidas que eles vão votar, mas vai ser seguramente uma curiosidade que vai merecer reflexão por parte de muita gente, o sentido de voto dessas pessoas, seja ele de uma forma ou de outra, mas julgo que vai ser um elemento interessante de análise. Sim. Porque eu tenho poucas dúvidas que essas pessoas irão votar, mesmo sabendo qual foi o resultado da semana anterior. Aguardemos. Carlos Gonçalves. Concordando com tudo o que foi dito, ontem mais uma vez, André Ventura deu uma entrevista, não é, à SIC Notícias e à SIC, e depois de uma série de verborreia que debitou, não é? De facto nós já estamos habituados àquele tipo de linguagem, mas de qualquer das formas disse uma frase que eu queria aqui reportar e espero que nunca aconteça. Quem acha que está decidido está a menosprezar o eleitorado português. É evidente que até o lavar dos cestos é sempre a vindima e que, obviamente, que quem está nesta questão das eleições e, portanto, entre António José Seguro e André Ventura, a escolha para mim é óbvia, mas de qualquer das formas para outras pessoas pode não ser. E agora também as pessoas, com esta questão destas catástrofes que de facto assolaram o nosso país e aquela zona do interior, eu não sei até que ponto é que as pessoas não possam também de alguma forma mudar o sentido de voto naquilo que estava a dizer o Alexandre, isto é, aquilo que neste momento pensam, se depois, 15 dias depois, o também pensarão se irão votar ou não, por um lado, e se irão votar naquela pessoa que efetivamente achavam que iriam votar. Portanto, é de facto um exercício que temos que fazer. É evidente que a sondagem de hoje diz que António José Seguro, do Diário de Notícias, diz que António José Seguro com 65,4% e André Ventura com 30,3%. Aquilo que eu gostaria efetivamente é que de facto André Ventura não fosse além dos 30%. Era esse que eu em termos de resultado, eu almejava. Mas de facto aqui só existem duas coisas. Ou se vota naquilo que eu acho que é o candidato da serenidade, do equilíbrio e daquilo que vai ser um estadista, ou então naquilo que é o populismo e a verborreia de maldizer e de maldicência que temos todos os dias. É essencial toda essa componente da estabilidade, da moderação, do saber estar, mas nós temos que caminhar no sentido e os nossos jovens, os jovens até aos 44 anos, querem melhores vencimentos, querem mais dinheiro no bolso, e isso só se consegue efetivamente com menos impostos. Eu só consigo ter menos impostos se consumir menos recursos, e só consigo menos recursos se tiver mais produtividade em todas as áreas do Estado. Portanto, temos que caminhar para um mundo mais eficaz e eficiente para darmos resposta aos nossos... Não me resisto a perguntar ao Orlando Faísca, muito rapidamente, um comentário sobre esta visita que André Ventura fez a uma empresa em Leiria, e o empresário lhe respondeu que se não houvesse imigrantes fechava portas hoje mesmo. Claro que sim, fechávamos. Uma parte, atualmente na minha empresa, a comunidade imigrante já representam cerca de 50%. Portanto, nós sem imigrantes não conseguiríamos ter tecido empresarial produtivo. Impossível. Agora, há aqui duas coisas. Também é que, efetivamente, nós temos que tratar essas pessoas como se fossem nacionais. Claro. Dignamente. E, portanto, também o modelo que nós tínhamos, que só deixávamos atrair pessoas para cá e depois não nos sentimos bem, íamos a qualquer lado ao Oriente e tínhamos as pessoas ali a dormir, quer dizer, é essa a porta de entrada do país que nós queremos para nós? Não, portanto, mas nós necessitamos de imigrantes e temos que os tratar de igual forma. Num sim, não, ainda vamos ter saudades de Marcelo Rebelo de Sousa quando deixar de ser Presidente da República? Sim. Sim. Sim.
para terminarmos o programa, como sempre, as notas finais, se alguém quer comentar alguma coisa sobre estes dias, esta semana, para além daquilo que falámos e da intempérie. Nós já falámos sobre isto, mas eu só queria fazer uma nota final. Eu acho que o Expresso da semana passada trouxe um trabalho sobre aquilo que é o desenvolvimento económico na beira interior e de facto nós às vezes nem conseguimos perceber aquilo que efetivamente nós temos. E o Expresso levantou uma série de elementos que nos deve encher de orgulho em termos daquilo que somos e aquilo que fazemos na nossa beira interior e aqui também na Guarda. E portanto, de chamar, neste caso só para terminar, como nota final, a nova fábrica da Coffee Cab, que vai trazer mais 200 e tal postos de trabalho. Isso não, isso não é verdade. Não, eu li isso. Não sei onde é que não. Se lesse o interior diz que são cerca de 50 postos de trabalho. Só, eu peço desculpa. Alexandre. E 17 milhões de investimento. 17 milhões de investimento. Sim, dada a nota da Coffee Cab, eu gostaria de regressar ao tema da imigração, porque soube-se esta semana que os imigrantes contribuem com 5 vezes mais participação do ponto de vista de impostos do que aquilo que recebem do Estado depois de apoios. Atualmente, sim, mas isso significa uma coisa muito simples, que quando se diz que eles vêm para cá para viver de subsídios, não me parece muito lógico, e acho que isso não acontece. Claro que não, um imigrante não vai a uma Segurança Social receber dinheiro para depois devolver à Segurança Social em impostos, e portanto isso é um óbvio sinal de que de facto as pessoas quando vêm trabalhar, e é algo que felizmente os nossos empresários cada vez mais colocam em cima da mesa, e eu gostava de valorizar isso. Paulo de Faísca, para terminar, alguma nota que queira considerar ainda importante? É a questão da coesão territorial. Com estas intempéries, efetivamente, nós temos zonas muito populosas, temos todo o litoral e, portanto, também existe aqui uma oportunidade para o nosso governo olhar para o interior e para investir mais no nosso interior. Porque quando temos com estas catástrofes e cada vez, se calhar vamos ter que nos habituar a termos cada vez mais, infelizmente, então se tivermos uma dispersão maior de meios e de recursos, obviamente que teremos menos impacto de uma forma generalizada e, portanto, mais investimento na nossa região para ver se é possível, não é? Ficamos por aqui. Domingo, não se esqueça, vá votar. É uma obrigação, é um direito, mas também não se esqueça que é um dever. Connosco teve Alexandre Lote, Carlos Gonçalves e Orlando Faísca, a quem agradeço por terem estado esta tarde connosco. Na produção, Pedro Correia, eu sou o Luís Batista Martins. Fiquem bem.